Toda vez que eu coloco esse programa no ar, é uma satisfação imensa me dirigir a você, que é meu telespectador há 30 anos. Mas hoje eu estou um pouco afônico. Por quê? A fumaça tomou conta de Manaus. Na realidade, essa nuvem de fumaça, durante 3 dias, nos deixou um pouco afônicos. Mas eu digo a você que a voz é a mesma e com um detalhe, com todo o carinho e amor que eu sempre tive a você, que é o meu telespectador há 30 anos. E você, que é o meu leitor também na coluna Sérgio Frota, no nosso jornal Vanguarda do Norte. Aqui, na TV Norte Amazonas, afiliada ao SBT, eu saúdo você em mais uma edição do nosso programa, nessas entrevistas especiais. Meu convidado, Dr. Luiz Antônio Oliveira, com formação em engenheiro agrônomo, PhD, especialista em solos, microbiologia, biotecnologia, biografia e, detalhe interessante, pesquisador do INPA desde 77, professor de pós-graduação do INPA, da UEA e da UFAM. Bom, isto é uma parte do currículo dele, né? Que se eu tivesse que ler todo o currículo na realidade, nós teríamos que ter pelo menos um programa inteiro só do currículo dele. Uma alegria muito grande, professor Luiz Antônio, recebê-lo, vou chamá-lo de professor, porque para mim a profissão mais digna do mundo é de professor. Né? Todas são, mas a de professor é o mestre com carinho. Então eu digo que é um prazer imenso recebê-lo a bordo do nosso programa e vamos conversar um pouquinho de como é possível desenvolver a Amazônia de uma maneira sem desmatá-la, de uma maneira sustentável, de uma maneira que o ser humano seja valorizado e que a gente possa entender de que se não tiver vida na floresta, não tem vida do ser humano. Entendem? Uma coisa está ligada à outra. Se não tiver vida nos oceanos, não há vida no ser humano. Se não tiver vida nos rios, não há vida no ser humano. A natureza está intrinsecamente ligada à nossa própria vida. Então, existem pessoas que não têm capacidade de entender que não é queimando, ou seja, que ele vai limpar o seu terreno. Ele vai limpar o seu terreno, na realidade. Para fazer um condomínio, para fazer uma replantação, né, você que já colheu, ele contrate máquinas, não toque fogo. É preciso ter responsabilidade. Ah, mas não bate na minha casa, bate na porta da sua casa. Você que cometeu este crime vai bater na porta da sua casa. E por isso que eu estou afônico. Então, às vezes me causa uma revolta, como causou, com certeza, em todos nós amazônidas e que amam, na realidade, essa terra. Prazer imenso. Igualmente, é uma satisfação muito grande estar com vocês aqui. Então, eu acho que nós precisamos de pensar e repensar a Amazônia de uma forma construtiva, não destrutiva. A repercussão na Amazônia é muito maior. Então, qualquer ação que a gente causa aqui, desmatamento, a repercussão é mundial. Nós não precisamos desmatar a floresta. Eu já vim falando disso aqui há mais décadas. Se nós olharmos a área desmatada na Amazônia até 2020, ela ultrapassa 73 milhões de hectares. A área utilizada no agronegócio brasileiro, que chega a exportar alimento para o mundo inteiro, era um pouquinho menor. Ou, em outras palavras, a área já desmatada na Amazônia é mais do que suficiente para desenvolver sistemas produtivos sem desmatar. Só que a gente tem que usar de uma forma inteligente. Como fazer isso? É muito simples. Nós temos que pegar as áreas degradadas, as áreas já desmatadas e entrar um pouco mais com a pesquisa. Eu acho que o Brasil está pecando muito no reaproveitamento de áreas desmatadas já e degradadas. Os solos daqui, eles têm 40 milhões de anos, 700 milhões de anos. Então, aquela fertilidade que existia, ela já foi para o oceano. Então, quer dizer, cada chuva que cai aqui, ela não vai, o igarapé não leva, não chega água só no igarapé. Chega também cálcio, magnésio, potássio, os nutrientes do solo. E é carregado para o oceano. Então, a maior parte da fertilidade dos solos da Amazônia hoje, milhões de anos de chuvas, já está no oceano. Então nós temos que aproveitar o que tem de qualidade desses solos. E fertilidade? A fertilidade é baixa, então é por isso que a gente tem que usar espécies de crescimento assim, lento, por exemplo, espécies florestais, de madeireiras. E sustentáveis. Sustentáveis, e que exigem um pouco mais de tempo para desenvolver frutíferas, por exemplo, ao invés de monocultivos, quer dizer, aquelas culturas tradicionais, né, de grão.
Não estou dizendo que grãos não vale a pena aqui na Amazônia. Na várzea temos uma área muito grande que dá para cultivar, então, milho e essas espécies, né? Mas nós temos que ocupar esse espaço de uma forma inteligente, usando as características regionais, usando as espécies regionais, frutíferos, madeireiros, medicinais. Então, nós temos área mais do que suficiente para desenvolver sem desmatar. Professor, sem falarmos nas nossas riquezas abaixo do solo, dentro do subsolo, sem falar nas riquezas que essa terra possui e que, na realidade, essa riqueza pertence a todos nós brasileiros e pertence também a você que é estrangeiro, porque dela vai se beneficiar. Agora, nós temos pouca utilização na realidade, pouco poder de utilizar isso na realidade, né? Mas é uma parte política que eu não me meto, não gosto de me meter nisso. Existem algumas situações regionais que dificultam esse desenvolvimento, por exemplo? Olha, primeiro gargalo que eu vejo é o escoamento. Vamos pegar então na área agronômica, então, para poder situar um pouco melhor, né? Então, a agronômica e florestal. O escoamento de uma produção é limitado devido a problemas ou pelos rios. Agora a gente está percebendo que o nível da água desceu tanto que não tem como transportar alimento e às vezes nem água, né? Tem gente ali que está com problema de água potável. O Ribeirinho que está isolado na realidade. Eu até dei uma sugestão muitas vezes, né? Quando você encontrar um lugar que esteja isolado, ao invés de você se deslocar para esse local, pega aquelas famílias e traz para cá, entendeu? E dá alimento, dá sustentação até que o rio volte a se tornar navegável de novo. Evidente que tem lugares que não dá para trazer, que tem muita gente. Tem muita gente. Mas eu digo, transporta para um lugar mais próximo. Tem lugares, professor, os ribeirinhos, que são 6 famílias, assim, 6 famílias. Pega essas famílias, em vez de estar sofrendo todo esse tempo, e transporta para algum lugar, ou seja, que as pessoas possam ter assistência médica, alimentação e água potável. O Exército Brasileiro, né, as Forças Armadas estão fazendo um trabalho excelente de apoio aos governos, fazendo exatamente esse planejamento estratégico para atender essas populações, né? Mas o que nós precisamos... Esse é o problema de transporte, de escoamento da produção, é um grande problema. Agora não tem como escoar, por exemplo. Agora nem tem. O custo de produção, pensando até em combustível, né? Então nós estamos numa situação aí que estavam falando que ia faltar gás aqui em Manaus. Aí eu pergunto, e o gasoduto, por que não está funcionando, né? Então, o preço do combustível, ele tem que atender a população, assim, atende as empresas que investem em petróleo. Mas, professor, me permite fazer um parêntese, né? Quando o senhor falou no gás, que as empresas que revendem o gás, na realidade, soltaram a nota dizendo que ia faltar gás em Manaus. Mas, imediatamente, né, a antiga Reman, né, na realidade, né, que mudou de nome agora, que mudou de proprietário, ela soltou uma nota dizendo que não, que o gás não ia faltar em Manaus, porque eles têm como trazer o gás de Urucu, entendeu? Para que a gente possa ter o gás natural, na realidade. Né? Eu acho que o preço do combustível, na sociedade de modo geral, ela afeta muito nos custos de produção, de emprego, etc. Então tem que ter um preço equilibrado, que desenvolva, aproveita os impostos do ICMS, o governo aproveita, mas também não estrangule a economia. E nós temos que enxergar que a médio e longo prazo, isso daí a dependência de um estado, de um município, de um país em combustíveis, no ICMS e combustíveis, pode ser um tiro no pé. Na Europa já estão muito preocupados em tirar os carros movidos a combustível, e aí carro movido a hidrogênio e elétricos, né? Porque os combustíveis, eles estão emitindo muito CO2 na atmosfera e o efeito estufa está muito grande. Dentro de poucos anos, professor, todos os automóveis já vão sair elétricos na realidade. Né? Então, nós precisamos de mudar essa matriz. A matriz energética tem que mudar. Tem que mudar essa matriz, né? E esse é um outro gargalo. O outro, às vezes, é questão de conhecimento. A gente está falando de socialização do conhecimento. Eu criei um canal no YouTube, não é para socializar o conhecimento, é universalizar o conhecimento. Como é esse canal? Como é que a pessoa pode entrar? Professor Luiz Antônio Explica. O primeiro nome foi Saberes, né? E aí depois ficou mais... Aí eu conversei com meus amigos e aí ficou Professor Luiz Antônio Explica.
Porque eu estou fazendo no canal? Eu explico tudo que eu tenho de conhecimento de uma forma simples, para que a sociedade entenda um pouco mais do conhecimento científico. Nós precisamos de socializar, universalizar o conhecimento. E eu peguei situações no interior do estado, então falando aqui como pesquisador na área agronômica, que mostra a falta de conhecimento, às vezes, de um produtor rural. Eu peguei um produtor rural, uma produtora, pegando veneno na mão, que tem o caso aí de pesticida, pegando e jogando assim. Eu falei, isso daí é tóxico. Isso daí não, mas estou acostumado a pegar. Eu falei, olha, isso está sendo absorvido pela sua pele. Tudo absorvido pela pele dele. Exato. Amanhã aparece um câncer, não sabe por quê. Não sabe, mas ela não vai acontecer de hoje para amanhã, pode ser daqui a 2 anos, daqui a 1 ano. E aquilo que vai entrar na pele não vai sair mais. Pois é. Um outro caso também que eu documentei, nós temos o cloreto de potássio, que é um adubo que tem potássio, e o sal de cozinha, que é esse sal grosso, é cloreto de sódio. O sódio não é nutriente de planta, o potássio é. Os dois são muito semelhantes, então eu peguei indivíduo colocando nas plantas deles o sal grosso, achando que é um adubo. Falei, você está doido, não é isso daí, eu tentei explicar para ele. É o potássio. Exatamente. E nós temos jazidas de potássio enormes na Amazônia. Pois é. Outro exemplo que eu peguei... Deixa eu pegar um gancho do senhor agora para interrompê-lo, para a gente poder agora levar para o telespectador uma coisa que eu tinha que começar. O senhor não é amazonense, mas me parece que já tomou nesse tempo todo da água do Rio Negro, já comeu um jaraquizinho, não? O senhor é de onde? Eu sou do interior de São Paulo, nasci na cidade de Garapava, mas depois de mais ou menos 18 anos eu fui para Ribeirão Preto. Uma cidade enorme, o Ribeirão. A minha família quase toda mora em Ribeirão Preto. E eu vim para cá para ficar 3 meses e estou já há mais de 46 anos. O senhor chegou aqui nos idos de 77, mais ou menos? 77, eu cheguei no comecinho de fevereiro. Sim. E veio fazer o quê? Eu vim trabalhar no INPA mesmo, eu tinha sido contratado pelo INPA para fazer pesquisa. Que maravilha. E aí, como é que essa paixão, como é que nasceu? Já veio casado? Eu estava noivo quando eu vim. Aí, a noiva é de onde? É de lá, de Ribeirão Preto. E aí, 6 meses depois surgiu a oportunidade de eu participar de um evento em Brasília. Como a minha passagem, então, do evento estava paga, e de volta, eu aproveitei, fui em Ribeirão Preto, casei e trouxe a minha esposa, né? E graças a Deus está dando tudo certo e eu estou muito feliz aqui. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria do mesmo jeito. Essa é uma região assim, desafiadora na área de conhecimento. É uma região bem complexa, muito rica em biodiversidade. Riquíssima. Como? Riquíssima. Nós precisamos aprender a usar essa biodiversidade a nosso favor. Nós precisamos de mas fortalecer o modelo de desenvolvimento da Amazônia, não tirar essas empresas que estão investindo aqui. Não. Mas acrescentar a bioindústria. E aí é outro gargalo. Os cosméticos, por exemplo, sais da natureza. É. Você veja, eu digo sempre o seguinte, você tem na indústria de perfumes franceses, por exemplo, né? Você tem o pau rosa que é utilizado desde o início dos grandes perfumes franceses, extraído daqui da Amazônia, na realidade, que é o quê? Que serve como fixador do perfume, entendeu? Inclusive tem alguns perfumes que são famosos até hoje, em que o fixador é do pau rosa, na realidade. Agora, o pau rosa é uma das espécies que... É uma das espécies. Que ainda tem uma certa quantidade de matéria-prima. Mas um gargalo que a gente tem observado aqui na Amazônia, que não tem matéria-prima de qualidade e quantidade suficiente para atender o mercado internacional na maioria das espécies. E outra coisa também, que a maioria das espécies ainda não tem uma cadeia produtiva completa. Professor, falta conhecimento. Professor, o senhor acha pautar pautar um planejamento em cima de um zoneamento econômico e ecológico? O zoneamento, ele foi criado pelo Aziz Absaab, lá, já falecido, tudo. E eu participei de uma reunião lá no Ministério de Ciência e Tecnologia, foi criado no governo do Sarney, do governo do Sarney, mas
ele nunca foi completo. Nos anos 80, né? Na realidade, ele tinha que ser completado e ser reavaliado a cada 5 anos, porque tudo é dinâmico. O que então mostra o zoneamento ecológico e econômico? Você está conhecendo as particularidades de uma pequena região, de uma micro-região, de uma macro-região, você consegue fazer um planejamento de desenvolvimento mais adequado para aquela região. Então você consegue aproveitar todo o potencial daquele local, daquela cidade, daquela região, de uma forma inteligente. Mas para que a gente consiga fazer isso, daí o zoneamento tem que estar completo, ele nunca foi completado, né? Por exemplo, eu já peguei produtores lá no rio, nas várzeas do rio do Solimões, plantando muita alface distante de Manaus. Olha, a alface ela murcha rápido. Muito rápido. Então, aquelas espécies que têm uma certa... A vida de comercialização mais longa, muito pequena, ela tem que ser próxima aos... Plantar... mais próximas às cidades. À cidade. Agora, aquele que tem mais longa pode ser mais distante. Exato. Então, tem que ter um planejamento, uma visão em cima desses conceitos, desse conhecimento. O zoneamento que o senhor fala, na realidade, é econômico e ecológico, né? Exato. Porque você tem que enxergar o lado econômico e também tem que enxergar o ecológico. Lógico. Senão, não dá certo. Foi muito bem colocado pelo Aziz Absabi quando ele criou esse modelo, mas ele nunca foi adotado e muito pouco utilizado. Muito bem, você sabe que então, se você quiser uma orientação maior, professor, catedrático, PhD, né, na realidade na UEA, na UFAM, entendeu? No INPA, e uma autoridade no assunto. Professor, como as mudanças climáticas podem interferir no desenvolvimento regional? Já está interferindo. Se nós vimos... Esse momento, por exemplo. Interessante. No meu canal, no final de julho, eu comentei os problemas que estão acontecendo a nível mundial e até regional. Eu mencionei lá que 42% das geleiras andinas já se derreteram. De 1990 até 2020. 42%, quase 50%. E pelo menos o Rio Madeira, fica comprovado, uma pesquisa feita por um dos pesquisadores gaúchos, que o Rio Madeira depende dessas águas das geleiras, principalmente de maio a outubro. O que está acontecendo agora? A usina de Santo Antônio, lá em Rondônia, teve que fechar. Ela tem uma capacidade de produção de 3.300 kW e no comecinho agora, no final de outubro, de setembro, ela está produzindo 703 kW. Tiveram que fechar. Ela está interligada no União, né? É do governo federal. Então, quer dizer, nunca, eu estou há mais de 46 anos aqui, eu nunca vi tantos botos morrerem. Boto é mamífero inteligente, ele sabe onde ele entra naquela época da vazante e sabe que ele não tem perigo de novo retornar. Só que dessa vez, quando eles começarem a voltar, não tinha mais como. Até ele foi pego de surpresa. Foi pego de surpresa. Agora, o grande problema das mudanças climáticas é que quando você não tem essa elevação das águas dos rios, não tem aquela invasão das águas nas florestas. É nesse momento que a água entra na floresta que tem a migração dos peixes para a procriação. O jaraqui se produz, por exemplo, no meio da floresta. Os peixes se alimentam. Se a água não sobe, não tem alimento para eles, então espaços de água para eles se alimentarem e sobreviver, porque cai drasticamente. Então nós vamos ter dificuldade, talvez, de alimentação em peixe, talvez agora nesses próximos períodos aí. O problema é sério, afeta a segurança alimentar. A mortandade de peixe foi enorme, né? Como? A mortandade de peixe foi enorme. A mortandade muito grande, né? Agora está morrendo muito, mas depois, peixe morto, que não, quando ele ia desovar, não vai desovar mais. Então, a segurança alimentar é um problema que a gente tem que olhar com carinho agora nesse período. Então, o problema realmente de mudanças climáticas, ele é sério, a gente tem que entender um pouco mais. Acompanhar, na realidade. Acompanhar e entender. Os nossos governantes, principalmente as pessoas que são ligadas diretamente a esse problema, têm que estar sempre ouvindo pessoas como o professor Luiz Antônio de Oliveira,
que tem uma vida dedicada e com PhD, professor de cursos de pós-graduação, pesquisador do INPA, muitos anos, entendeu? E, na realidade, tem o que vai oferecer para que você não possa, antes de acontecer, anteceder o problema, ou seja, resolver o problema antes que ele aconteça. Professor Luiz Antônio, uma grande alegria recebê-lo a bordo do nosso programa. E cada vez que eu converso com pessoas do seu naipe, né, do seu nível, eu aprendo um pouco mais. E esse aprendizado é que eu quero levar para o meu telespectador sempre, para dividir com ele, porque o nosso programa, eu sou apenas o intermediário, mas você e o telespectador é que fazem o programa. Bom, eu agradeço a oportunidade. Algumas coisas que eu falei aqui, nós precisamos universalizar o conhecimento. Se vocês quiserem pegar um pouco mais das informações, com mais detalhes, o meu canal, Professor Luiz Antônio Explica, o título do tamanho do canal. Eu queria então pedir ao Darwin, para colocar aqui no pé do vídeo, né, o seu canal de comunicação, para que as pessoas pudessem, na realidade, acessar e, se quiserem um contato mais direto, entendeu? Tem um canal e você pode, então, tirar as suas dúvidas e até ter o professor também perto de você para que possa elucidar qualquer dúvida que você tenha. Vamos repetir aí, então, o canal? Tá, então eu acho importante nós disseminarmos o conhecimento para a sociedade. Quanto mais a sociedade souber dos problemas do mundo, de como a gente tem uma sustentabilidade que combine ecologia com desenvolvimento, menos problemas nós vamos ter aqui na região, certo? Então nós precisamos de universalizar o conhecimento e a sociedade precisa de ter o conhecimento que nós na academia temos. Professor, e o canal? O canal, então, que eu criei exatamente para universalizar o conhecimento no YouTube. Como acessar? É só você escrever Professor Luiz Antônio, Professor Luiz Antônio Explica. Professor abreviado, Professor.Luiz Antônio Explica. E aí lá eu já tenho 34 vídeos e que vocês podem entender um pouco melhor. Vou pedir ao Darwin, mais uma vez, Darwin, deixa um pouquinho aqui no pé do vídeo, né? Porque é utilidade quase que pública na realidade, né? Para que você possa entender mais e não cometer certos pecados quando você pode evitá-los, na realidade. Uma alegria muito grande recebê-lo a bordo. Muito prazer. Foi uma satisfação muito grande e eu acho que nós da academia temos obrigação cidadã de divulgar o nosso conhecimento o máximo possível para a sociedade, porque assim nós podemos colaborar melhor com a sociedade que investiu na nossa educação e no nosso trabalho. Muito obrigado.